Olá, turminha do oitavo ano do ensino fundamental, prezados e prezadas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cláudio Nascimento, da Escola de Referência de Ensino Fundamental Creuza Dornelas. Então hoje eu vos convido vocês do oitavo ano do ensino fundamental a mergulhar, a viajar em um dos temas mais relevantes da nossa história geral, que é a independência dos Estados Unidos da América. Né? Então, independência dos Estados Unidos da América. Então, aí você vai perguntar, professor Cláudio, foi relevante? Com certeza foi de grande relevância para os outros movimentos, né, posteriores. Por quê? A independência dos Estados Unidos ela é fruto de que? Das ideias iluministas, né? Ou seja, da razão. Então, fruto simplesmente do questionamento. Então, as colônias, é isso, inglesas vão se revoltar e vão simplesmente o que? Reivindicar a sua emancipação. Então, eu, Cláudio Nascimento, professor de História da Escola Creuza Dornelas, convido agora vocês, pessoal do oitavo ano, a mergulhar nessa história. Vamos lá? Então, antecedente da independência das 13 colônias. Tá, professor Cláudio? Então, 13 colônias. As 13 colônias que compunham o quê? Os Estados Unidos da América. Né? Então, na realidade, em meados do século XVIII, né, a coroa britânica, né, tomou medidas para aumentar o controle sobre as 13 colônias da América. Então isso aí, pessoal, teve simplesmente um desfecho nada positivo. Porque os colonos influenciados pelos ideais iluministas de liberdade e autonomia, né, revoltaram-se e organizaram um movimento de ruptura com a metrópole, né? Então vejamos, então a gente vai ter aí um antecedente, conforme vocês estão visualizando aí na tela aí de vocês, né? Então, antecedente. Então, com a vitória britânica, mas na Guerra dos 7 Anos, né, de 1756 a 1763, então a coroa expandiu, né, seus domínios na América do Norte. Então, também nós tivemos a coroa britânica estabelecer uma política colonial, né, isso, restritiva, ou seja, impondo medidas de controle comercial às 13 colônias. Então, os colonos reagiram contra as novas leis, né? E a coroa britânica o quê? Revogou a lei do selo e diminuiu o quê? A taxa da lei do açúcar. Então, na realidade, vocês vão ter aí alguns acontecimentos que fizeram com que surgissem essa emancipação. Então, para recompor o tesouro, após a guerra, né, a metrópole aumentou o quê? Aumentou o controle sobre as colônias, que representavam um importante mercado consumidor, isso, de seus produtos industrializados. Então, devemos lembrar que o fruto disso aí tudo, devemos lembrar que ainda é o mercantilismo, né? Ou seja, a metrópole, né, explorando as colônias. Né? Então, na realidade, aí teve aquela busca, aquela preocupação do metalismo, de metais preciosos, né? Aqui no Brasil não foi diferente, né? Brasil simplesmente o quê? Colônia de quê? De Portugal. Né? Então aí vocês vão ter os acontecimentos. 1733, a lei do melaço, 1764, a lei do açúcar, não é isso? 1765, a lei dos selos, né? E 1767, os atos, né? Então vejamos, o movimento pela independência dos Estados Unidos, ele ocorreu na virada da década de 1770 para 1780 e deflagrou o quê? Uma guerra cujo fim
em 1783, selou a autonomia das 13 colônias. Então, eles reivindicaram a autonomia, a liberdade, fim de exploração comercial, econômica da coroa britânica sobre as colônias, né? Então, a Declaração da Independência foi regida e assinada em 4 de julho de 1776. Então, um dos elementos que tiveram grande peso é isso, na aceleração da independência foi a Guerra dos 7 Anos. Né? Essa guerra, como já falei, uma guerra que durou de 1756 a 1763, né? 56 a 63. Isto a guerra travada, né, na América do Norte entre ingleses e franceses por posse de terra. Então veja, Guerra de 7 Anos é uma guerra que vai envolver o quê? De um lado os franceses, do outro lado os ingleses, pela posse da terra. É isso. Então vocês vão ter aí, prezados e prezadas que estão nesse exato momento assistindo o Educa PE, estão mergulhando na aula sobre a independência dos Estados Unidos, né, das 13 colônias. Então, a Guerra de 7 Anos, vencida pelos ingleses, com amplo apoio dos colonos que ali residiam, né? Aí vem uma questão do patriotismo, né? Resultou na anexação de terras, né? Antes pertencentes aos franceses. Então, os ingleses, né? Eles venceram os franceses e anexaram as terras conquistadas, né? Então, os colonos que estavam no novo continente pensaram que poderia se beneficiar-se de tais terras. Olha, depois da guerra. Então, eu lutei, agora eu vou me beneficiar da minha conquista. Não, também não é assim, né? Mas a coroa inglesa tinha outros planos, né? Então, destinar as novas terras para o quê? Novos colonos que viriam, né, da Inglaterra para ocupá-las. Então, na realidade, aqueles colonos que lutaram na Guerra dos 7 Anos tiveram uma grande decepção, porque a coroa não presenteou as terras, né? Ela cedeu a novos colonos que viriam a ocupá-las, né? Então, além disso, eu gostaria que você que está em casa, nesse exato momento, acompanhando o Educa PE, refletisse, né? Refletisse. Essa aula mágica, maravilhosa sobre a independência das 13 colônias, luta, conflito, né? Então, simplesmente o quê? Pela a questão da autonomia e o fim da exploração, né? Então, além disso, outros fatores contribuíram, né? Contribuíram, né? Um crescente sentimento, ou seja, de revolta por parte dos colonos com as restrições fiscais da coroa inglesa. Conhecida por leis, né, leis proibitivas, né? Ou seja, uma dessas leis era o que? A lei do selo. Ou seja, promulgada quando? Promulgada quando? 1765, que foi imposta aos colonos após a guerra contra os franceses, né? Objetivando o quê? Tirar a Inglaterra do prejuízo resultante dos gastos militares. Então, na realidade, aí vem uma nova lei, né? Sabemos que a guerra tem um custo muito alto, né? Ou seja, custo para quem faz e custo para quem perde, né? Principalmente para quem perde. Então, o arroz da lei do selo previa a impressão de um selo real em todos os produtos. Ou seja, um selo real em todos os produtos, para que eles pudessem circular como mercadorias certificadas, gerando um dispendioso gastos para os produtores. Então, todos os produtos que fossem comercializados teriam que ter um selo real. Mas quem iria bancar isso? Os produtores. Os produtores teriam que bancar esse custo, né? Então, isso aí criou uma grande revolta, né? Evidentemente, claro, lógico, né? Ninguém quer ter gastos exorbitantes, né? Então, mas
evidentemente causou uma grande contestação. Então, outra dessas leis, né, a do imposto sobre o chá. Poxa, aí já teve do selo, agora vem do chá, foi o principal vetor, pessoal, o principal vetor para a revolta contra a Inglaterra. Em 1770, 5 pessoas que protestavam contra a lei na cidade de Boston foram assassinadas, olha isso aí, foram assassinadas pela guarda inglesa. Uma onda de boicotes, as determinações da coroa, sobreveio após esse fato, né? Então, vamos ver, então, pessoas assassinadas, né? Então, em dezembro de 1773, alguns colonos disfarçaram-se de índios e entraram simplesmente o quê? Entraram no porto de Boston para jogar o quê? As sacas de chá da Companhia das Índias Ocidentais, rival de quê? Do chá americano ao mar. Rapaz, que coisa. Então os caras se disfarçaram, entraram simplesmente no porto. O intuito simplesmente de quê? De jogar aquelas sacas de chá do quê? No mar. Então, essa afronta, veja só, essa afronta aos ingleses ficou conhecida como Festa do Chá de Boston. Fato que deu origem, pessoal, a um dos mais sólidos movimentos políticos conservadores dos Estados Unidos. Então, nós já temos a lei do selo, depois vem o imposto sobre o chá, então, revoltas e revoltas, né? Então, no ano seguinte, 4 de julho de 1776, houve o segundo Congresso Continental. Em que foi redigido o quê? A Declaração de Independência. E houve a criação do Exército Colonial, que enfrentou o quê? Com mais propriedade o Exército Inglês. Então, nos anos que seguiram, as batalhas vencidas pelos colonos americanos, sobretudo após a ajuda de espanhóis, né, e franceses, acabaram por solidificar a autonomia dos Estados Unidos. Então, um marco muito importante disso aí, porque há uma diferença muito grande entre as colônias inglesas, principalmente as colônias lá dos Estados Unidos, né, as 13 colônias, e as colônias portuguesas, porque lá eram colônias de assentamento, povoamento. Aqui simplesmente eu quero a colônia de exploração. Lá simplesmente os colonos eles se mobilizaram com propósito, né, de lutar contra aquelas injustiças, né. Aqui na verdade houveram algumas revoltas, mas no fundo, nós tivemos revoltas que tinham mais uma elite envolvida, né, do que uma massa. Então havia mais objetivos diferentes, objetivos mais particulares das camadas, né? Então, mas vamos lá. Então a independência dos Estados Unidos, então influenciados pelos ideais iluministas, como eu falei no início da aula, os colonos fundaram uma república na América. Eita, fundaram uma república na América. Então vejamos, em 1783, após o quê? Anos de conflitos, com as tropas coloniais, o que vai acontecer? A Grã-Bretanha finalmente reconheceu, pelo Tratado de Paris, é isso, a independência dos Estados Unidos, em 1783. A Grã-Bretanha reconhece, de fato, a independência das 13 colônias. Ah, mas professor, em 1787 foi aprovado o quê? Foi aprovada a Constituição, né, dos Estados Unidos, que estabeleceu o quê? Que estabeleceu a organização dos estados como o quê? República federativa, não é isso? E presidencialista. Então, a divisão dos estados, né, em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário.
Então, observe, essa influência, né, do questões políticas norte-americana que vai, na realidade, ser trazida para toda a América. Por exemplo, aí você vai, mas o Brasil também é federalista, que é influenciado no modelo norte-americano, né? Então você vai ter a União, que é o governo federal, mas as federações que são os estados, né? Regido por quem? Pelo poder central, que é a União. Né? Então vejamos, então vem a Constituição, que garantiu, né, liberdade e os direitos de quê? Os direitos dos cidadãos, né? Liberdade e os direitos dos cidadãos, né? Mas manteve a escravidão. Manteve a escravidão para os africanos, né? Isso. Seus descendentes, né? E não concedeu o quê? Não concedeu direitos políticos a indígenas e às mulheres. Observe que coisa, né? A Constituição, embora garantisse direitos fundamentais, não é isso, ao cidadão norte-americano das 13 colônias, alijava, deixava fora o quê? Deixava de fora os indígenas e as mulheres, né? Então, simplesmente, nós temos, né, grandes filmes que falam muito sobre isso, né? Então, o filme de faroeste, aquela luta entre os brancos e os índios, né? Então, na realidade, que a gente não vai aprofundar, né? Vocês depois vão fazer uma leitura, pega o filme de faroeste americano e ter essa possibilidade, né? Então é aqui nós terminamos, meus prezados, minhas prezadas, a nossa aula de história sobre os Estados Unidos, a independência das 13 colônias, né? A independência dos Estados Unidos da América, a independência das 13 colônias inglesas, né? Então, espero que esse assunto será de grande relevância, espero que vocês aproveitem, né, essa aula, né, isso. Então, essa aula feita para vocês, né, com todo carinho, pela Secretaria da Educação do Estado de Pernambuco, que está preocupada com vocês, né, diante desse quadro aí, desse cenário, né, de infestação, né, de aumento do vírus da Covid-19, né, que é o maior inimigo, né, oculto. Então não seja negacionista, use máscara, mas use o álcool, né, o álcool gel, né, então mantenha todo cuidado. É o que pede nós da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. E aqui deixamos um forte abraço e aproveite esta maravilhosa aula de história feita para vocês, turminha do 8º ano do ensino fundamental. Aqui é o professor Cláudio Nascimento e eu estou pegando a minha nave histórica e indo embora. Tchau, tchauzinho!